Salve enteada de Inter, o Colorado conseguiu aquilo que parece, né, que nunca vai piorar, mas piora. Perder pro Lanterna do campeonato. Vitória, que já foi ao gosto do Inter em eliminatória de Copa do Brasil, venceu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro contra o próprio Colorado. É claro que tem um fator que não pode ser sonegado da análise. Um pênalti que jamais poderia ter sido firmado pelo árbitro após ver as imagens. Se você não tem a imagem e ficou na dúvida, tudo bem, mas hoje tem o VAR e o vídeo ele é completamente suficiente para que você veja que a perna do Alário primeiro toca na bola, depois fica e toca na barriga do jogador. Mas assim, não dá para culpar a arbitragem, não dá para passar pano, dizer assim, não, perdeu, então azar. Não, porque senão o Inter é vilipendiado o tempo inteiro. Mas não dá para culpar a arbitragem pelo todo o resto. Todo o resto é um gol que se tirou dos caras, né? Um gol do Alejandro que não foi confirmado, que talvez pudesse ser um lance muito ajustado. Mas o fato é que aos 8 minutos o Inter já fazia pataquadas e perdia o jogo. Perdi o jogo por uma bobagem defensiva. Vamos voltar na linha do tempo. Quando saiu a escalação, a maior parte da timeline criticou e eu defendi a escalação. Eu vou explicar o porquê. E depois, com 10 minutos de jogo, eu vi que eu estava errado. Né? Que é o quê? Eu imaginei, pô, você tem o Robert Renan que sobe, o Gumalho fica mais. Por isso não o Bustos no início e sim o Robert Renan. E veja que o Robert Renan jogou muito mais da linha para lá do que para cá. E é isso, né? O Gumalho foi muito bem no jogo. Aí você tinha o Vitão e o Mercado, a dupla titular normal. O Mercado não jogou contra o São Paulo porque estava suspenso. Thiago Maia, né? Aí, o Arangues, ok, Arangues, né, jogador de seleção, veio para ser titular e tal, poderia ser o Bruno Henrique, poderia ser o Bruno Gomes, mas é o Arangues, tá legal, poderia ser o Fernando, mas é o Arangues. Do outro lado, o Matheus Dias, aí surpreendeu. Aí o que eu fiquei na não crítica? Eu preferia ver o Gustavo Prado, eu preferia ver o Bruno Henrique, eu preferia ver o Bruno Gomes, né? Eu preferia ver o Fernando e o Thiago Maia iria para ali, mas eu sei também que o Inter tá girando algumas peças, tá poupando o jogador, né? O Fernando é um cara que dificilmente vai pegar 2 jogos em sequência, tem que dar uma rejuvenescida no meio campo do Inter. O Matheus Dias é um jogador que gozou já de muito crédito com o Kudê, embora eu ache um crédito injustificado, eu acho que é um jogador limitado e hoje ele não aproveitou a oportunidade. Aí na frente, Johan, Wesley e Alário. O Wanderson, perdão. Deu uma poupada no Wesley e o Wesley não foi tão bem contra o São Paulo, mas foi o cara que de novo entrou e resolveu. Não fosse o Wesley, que é o jogador que veio mais sem cartaz no meio na janela do início do ano, o Inter estaria na pendenga no Campeonato Brasileiro. O Wesley é o fiador de coisas médio boas do Inter aí. Aí o Wanderson fez um médio primeiro tempo, tentou, mas não chuta gol, fica naquela doença psicológica do Inter de que pega a bola, larga pro lado, pega a bola, larga pro lado, e assim indo pro lado e pra trás, o Inter se atrapalhou lá com o Vitão e o Thiago Maia e deu o gol dos caras, o gol do William Oliveira. Não funcionou a escalação do Cudê, no intervalo ele já alterou, poderia ter alterado no primeiro tempo. Muito da responsabilidade do não resultado vai pra conta do Cudê, sim. Né? É importante que se diga que tá sem os seus principais jogadores, que o Maurício está indo embora, tem uma situação do Bustos ainda indefinida, embora depois entrou no jogo, mas o Cudê tentou criar episodicamente uma alternativa. Eu vi fundamento no que ele estava fazendo se levarmos em consideração que tem Corinthians e Grenal ali na frente. Você tem jogadores como o próprio Wesley que estava pendurado, né? Embora se fosse para tomar um cartão amarelo, que fosse agora, porque se tomar contra o Corinthians, tá fora do Grenal. Wesley, Fernando, jogadores importantes, né? Então, o Vitão é um que já não pega o Corinthians. Limpou, pelo menos. Fabrício não tem culpa no gol, não tem culpa no pênalti, depois também não defendido. Então, do que o Cudê escalou, errou especialmente no Matheus Dias e no Johan. Jogadores que estão abaixo dos concorrentes pela vaga. Se você pegar no meio ali, qualquer um deles é mais autossuficiente do que o Matheus Dias. O Bruno Gomes, o Fernando, o Bruno Henrique, não é? Ou mesmo o Gustavo Prado para você abrir. Na briga com o Johan, Gabriel Carvalho mostrou em uma bola que ele é muito mais necessário hoje para ser considerado, né? O próprio Gustavo Prado, o próprio Wesley que poderia aparecer por ali. O Luca não ficou à disposição. Eram essas as peças do Inter. Cudê errou. Cudê errou na escalação, teve que mexer, não porque mexeu bem, mas mexer para consertar o seu erro. E fica um gosto muito amargo porque o Inter, quando perde pontos, não troca pontos com os grandes. Perde para os pequenos. Isso obriga que o Inter recupere pontos depois que poderiam ser aceitáveis que se perca. Você perder um ponto para o Corinthians, para o Grenal fora, seria aceitável, né, dentro da lógica do Campeonato Brasileiro. Desde que você não empate com o Atlético Goianiense. Desde que você não perca para o Vitória. E isso coloca o Inter sempre num efeito de teto muito baixo e limitante.
Então, eu fico com a sensação de que o Inter é muito cedo para dizer que não vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas que ele não deve olhar com desfaçatez para as Copas. Muita gente queria que o Inter já caísse na Copa Sul-Americana para olhar para o Brasileiro. Vendo a dinâmica do Campeonato Brasileiro, eu sou muito mais o Inter continuar focado nas Copas. Aumentou 2 jogos porque tem o Rosário pela frente pela repescagem, bom, mas é o pedágio que se paga por não ter um bom desempenho. E aí vai lá e ganha do Rosário, e vai para as oitavas, e ganha do Fortaleza, e segue fazendo a tua caminhada. Né? Na Copa do Brasil, ganha do Juventude. Tu tem confiança que ganha? Não ganha nem do Vitória. Não, eu não tenho confiança que ganhe. Eu estou aqui montando o cenário numa possibilidade de expectativa. Embora eu insisto, né? O Inter não conta mais com o Maurício, que está indo embora. O Inter está sem o Alan Patrick, o Inter está sem o Borré, o Inter está sem o Rocher, o Inter está sem o Valência. São 5 grandes jogadores, né? Isso agregaria naturalmente mais qualidade. O que fica de saldo desse jogo? De saldo fica, como é que eu posso dizer assim, o impacto traumático dessas bolas recuadas que tomaram que o Inter suture isso de uma vez. Tem que parar de voltar a bola no sistema defensivo, num caranguejo que vai até o goleiro e gira a bola para frente. De novo teve esse problema psicológico de não chutar gol e quando chuta faz. E aí teve uma boa notícia, um menino de 16 anos, o jogador mais jovem a vestir a camisa do Inter no time profissional, mais jovem que o Pato, mais jovem que o João Dalla Corte, que ficam na linha sucessória, consequentemente, com o segundo e terceiro mais jovens. Gabriel Carvalho, ele tá para jogo e tem que jogar. Né? E ele não é o perfil Alan Patrick, mas ele é o mais próximo do que o Inter precisa nesse sentido, haja vista a bola infiltrada que ele largou pro Wesley. Então começa que contra o Corinthians o Wesley tem que ser titular, o Gabriel Carvalho, se não for titular, tem que ser um reserva imediato, o Gustavo Prado também. O Johan tem que ficar mais atrás na linha. O Matheus Dias não pode ser experimentado. O René não jogou. O Robert Renan ali não contribui nada. Ou bota o Bernabé para jogar ou nos explica por que ele não joga. Mas alguém também tem que perguntar na coletiva por que o Bernabé não joga. Tem que ter uma explicação. A coisa não pode ser porque é. Né? Então, são algumas coisas a consertar. E é claro, o Inter agora vai ter que responder contra o Corinthians, contra o Grêmio, se coloca nessas situações. O Inter mesmo se coloca numa situação de exigência que talvez a torcida não tivesse. O que eu continuo não concordando é a pedido de troca de comando. Hoje, muito da responsabilidade vai na conta do técnico. Embora não é o técnico que fez aquela cagada lá no lado defensivo, entre o Thiago Maia e o Vitão, né? Não é o técnico que erra chute, que não chuta, ele está escalando. Mas ele errou na escalação inicial, isso a gente tem que cobrar. E tem que cobrar do poder para que ele não erre de novo. É assim que tem que ser. Cobrar naquilo que tem que ser cobrado. Agora, longe de querer trocar o comando técnico. Eu ainda não vejo que isso é o cenário. Se fosse assim, a cada mal investida de técnico a gente trocasse, então seriam 10, 12 técnicos por semestre. Bom, vamos ver como é que o Inter se comporta a partir dessa recondução de pós-derrota amarga, e a partir de segunda a gente volta a traduzir aí os treinos do Inter em informação, em análise para você. Cheguei no oferecimento Noig Bauer, a nossa história é chocolate dentro do possível. Boa noite.